Problemas na coluna, dores, olha, todo mundo com certeza precisa conhecer as melhores técnicas de solução para o seu problema, na sua coluna, para as suas dores, né? Então, hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso canal, no nosso vídeo, o Dr. Ricardo Doria. Ele é neurocirurgião e vai explicar pra gente a respeito da cirurgia endoscópica. É bem interessante, acompanha com a gente. Doutor Ricardo Doria, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. O senhor que é neurocirurgião, que conhece tudo a respeito das soluções que são mais adequadas aos problemas da coluna vertebral. Eu gostaria de conversar um pouco com o senhor a respeito da cirurgia endoscópica. Como é que o senhor definiria? Eu agradeço o convite. Cirurgia endoscópica é uma solução, eu diria, muito elegante e de uma forma minimamente invasiva que nós conseguimos resolver uma grande parte das patologias de coluna vertebral, seja da coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar. E vem se desenvolvendo muito nos últimos anos. Então, os pacientes têm tido bons resultados e é com certeza uma ferramenta que tem contribuído muito para toda a ciência médica, né? Em especial para a neurocirurgia. Então, é com certeza uma cirurgia que veio para ficar, né? Porque realmente ela hoje é muito divulgada, ela tem sido assim alvo de muitas dúvidas e necessidade de conhecimento. Eu queria entender um pouquinho, doutor, quais são os principais problemas que acontecem na coluna, né? E que deveria ter indicação a esse tipo de cirurgia. A coluna ela pode ter vários tipos de patologias, né? Desde trauma, tumores ou mesmo doenças degenerativas, tá? As doenças na coluna, o grande problema e o que leva a muita dor e até mesmo alterações neurológicas são as compressões do sistema nervoso que passa dentro da coluna. Então, toda compressão leva a alterações neurológicas e dor, e o intuito de grande parte das cirurgias é uma descompressão. Então, a cirurgia endoscópica é uma forma, principalmente, de fazer descompressões e através de um acesso minimamente invasivo, com pouca lesão a outros tecidos, né? Tratamentos cirúrgicos, a gente sempre tem um foco, um objetivo, mas nós precisamos passar por outras estruturas do corpo para chegar nesse objetivo. E a cirurgia endoscópica é uma forma de passar por essas outras estruturas para chegar na coluna, que é uma estrutura profunda do corpo, sem lesar essas outras estruturas. Então nós conseguimos cumprir um objetivo com menos prejuízo ao corpo humano. E também com menos risco, né, doutor? Tá certo isso? É menos arriscado a cirurgia endoscópica no caso de coluna? Olha, nós não temos dados suficientes para dizer que é menos arriscado do que a cirurgia tradicional, que é uma excelente solução também. A cirurgia que é chamado padrão ouro, por exemplo, para hérnia de disco, é a cirurgia com microscópio. Ela tem excelentes resultados também, e a questão dos riscos são baixos, tanto na cirurgia microscópica quanto também na cirurgia endoscópica. Então são riscos baixos semelhantes. A grande vantagem da cirurgia endoscópica é a recuperação. A recuperação do paciente é muito mais rápida, a dor pós-operatória, tem menos dor pós-operatória, tem menos perda sanguínea durante a cirurgia, menos infecção. Então, e a exposição hospitalar é menor? É menor. Então, de uma forma indireta, temos sim menores riscos de complicações, tá? E isso é o que nos leva a exercer e fazer essa cirurgia, mesmo
tendo a cirurgia microscópica como padrão ouro, porque os resultados são semelhantes, porém com menos riscos e menos prejuízo para a recuperação do paciente. Quanto tempo, em média, uma pessoa que faz a cirurgia endoscópica permanece internado? Olha, Sheila, a cirurgia endoscópica, ela, durante um ato cirúrgico, a gente pode escolher, a depender do paciente, claro, de uma anestesia geral ou uma anestesia local. É possível fazer uma cirurgia endoscópica com cirurgia local, com anestesia local. Sério? E a anestesia local é interessante. Mas olha, isso daí é mesmo, doutor? Sim, porque ela é interessante também, porque não só pela deshospitalização mais rápida, mas também por uma segurança neurológica. Quando estamos com um paciente acordado sob sedação, obviamente, ele nos traz uma informação em tempo real, né? A qualquer toque no nervo e a qualquer manipulação neurológica, o próprio paciente nos dá essa informação em tempo real e isso traz uma segurança para a cirurgia. Então é possível fazer, em alguns casos, sob anestesia local e sedação e o paciente ir embora no mesmo dia. Né? Que fique claro que isso não é uma regra, né? É uma possibilidade, porque em outras situações nós fazemos com anestesia geral e o paciente precisa ficar internado. Precisa ficar mais tempo. Mais Claro. um ou 2 dias. Eu queria entender o seguinte, respondendo isso que eu acho que é uma dúvida dos amigos de casa. Que casos são mais indicados? A cirurgia aberta, convencional, e que casos são mais indicados a endoscópica? Bom, para te responder isso, seria muito interessante entender essa lógica da cirurgia minimamente invasiva como um todo, né? Quando nós precisamos chegar numa profundidade, imagina que a gente precisa passar por todo um trajeto, né? A cirurgia minimamente invasiva, esse trajeto é feito sem cortar estruturas, mas sim divulsionando o músculo. Esse músculo não é afastado, e sim divulsionado para que nós cheguemos até aquela profundidade, tá? Então isso lesa muito menos as estruturas. E chegando dentro da coluna, nós temos muito próximo do nosso objetivo, do alvo cirúrgico, uma câmera, uma iluminação e pinças que passam por dentro desse endoscópio, que são flexíveis, nós conseguimos um movimento dentro da coluna com segurança e com visualização direta. Então isso é extremamente importante e nos traz, respondendo a sua pergunta, um leque muito grande de patologias a serem tratadas, como estenose de canal, hérnia de disco, que é uma patologia extremamente comum, hérnia de disco na região lombar, hérnia de disco da coluna cervical. Olha, em quantas pessoas sofrem de hérnia de disco, né? Daquela dor ciática, tá certo assim, doutor? Sim, tá que certo. Incomoda, eu imagino, né? Então, é um bom caminho. É um bom caminho e a hérnia de disco é um tipo de doença que prejudica muito a qualidade de vida e as pessoas deixam de fazer outras coisas, deixam de ter situações de convívio social por conta disso. E aí entra em outros aspectos sociais e até psicológicos também. Então é importante saber que existem vários tratamentos, na verdade, desde tratamentos conservadores, através de fisioterapia, que melhora, na verdade, grande parte dos pacientes, a maioria, né, até procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos, que vai melhorar, vai tratar esses pacientes refratários ao tratamento clínico e trazer alívio da dor, principalmente. Então, a dor é algo que prejudica vários aspectos da vida e que deve ser buscado um especialista, se for no caso da coluna, do crânio, um neurocirurgião, para que a gente possa avaliar, caso a caso, e saber qual que é o melhor tratamento. Doutor, vamos falar um pouquinho desse pós-cirúrgico, né? Quer dizer, a gente sabe que a cirurgia é rápida, que tudo caminha muito bem, mas depois da cirurgia, a pessoa vai para casa e como é que acontece isso? Precisa fazer fisioterapia? Quanto tempo de recuperação? Como é? Bom, como nós já dissemos, o paciente ele vai para casa no mesmo dia ou no dia seguinte, isso em média, né? E ele precisa de um período de repouso, geralmente para esse tipo de cirurgia minimamente invasiva, uma semana de repouso em casa,
um retorno com o cirurgião, e daí para frente nós vamos introduzir uma reabilitação, um tratamento baseado em fisioterapia, que o intuito principal é o fortalecimento da musculatura. A musculatura ao redor da coluna, ela é extremamente importante para o funcionamento da coluna. É ela que contribui para a estabilidade da coluna. Então é importante que faça esse tratamento de reabilitação pós-operatória. Isso pode ser ao mesmo tempo que o paciente já voltou à sua rotina de trabalho, claro, com algumas ressalvas. É importante que mude vários hábitos de vida, pegar peso, impacto, muito tempo numa mesma posição. Então eu sempre digo para os meus pacientes, 3 palavrinhas aí que tem que sumir da rotina, que é excesso de carga, excesso de impacto e excesso de pressão, que é ficar muito tempo numa mesma posição. Tá vendo, gente? Que maravilha conversar com quem entende, né? Quem pode realmente nos orientar. E nós estamos aqui no nosso canal, com os nossos vídeos, sempre com a preocupação de levar para vocês todo o auxílio necessário para a melhoria da sua qualidade de vida e da sua saúde. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso canal. Foi um grande prazer conversar com o senhor. E a gente fica por aqui. Não esquece, sininho, like, tudo. Inscreve para o nosso canal, se inscreva, escreve para a gente as suas dúvidas e eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo.